O jogo do Cruzeiro ontem fez transparecer uma característica da equipe que os torcedores comuns não conheciam, os analistas não conheciam e talvez nem mesmo os próprios jogadores conheciam. Característica essa que fez com que acontecesse o contrário daquilo que os torcedores do Cruzeiro já haviam presenciado, que é tomar a remontada, tomar a virada dentro da mesma partida. O jogo de ontem, assim como foi o jogo contra a equipe do Bahia, fez demonstrar uma maturidade muito grande da equipe do Cruzeiro, que mesmo no momento de dificuldade ele consegue sobrepor aquela situação e dar a volta por cima a ponto de reverter um resultado contra duas equipes duríssimas. Uma contra a equipe do Bahia, que é, para mim, uma das melhores equipes do futebol brasileiro, e agora contra a equipe do Bragantino, que é uma das equipes mais bem treinadas. Não é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, mas é uma das equipes mais bem treinadas dentro da competição, dentro do campeonato brasileiro. Por um técnico velho conhecido da torcida do Cruzeiro e que sabe que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Porém, falta no Bragantino tradição, falta camisa, falta jogadores mais robustos, não que eles não tenham qualidade técnica, mas na sua ampla maioria são jogadores bem jovens e essas coisas acontecem, esse momento de oscilação. E eu acho muito coeso a forma que a direção do Red Bull Bragantino conduz o projeto, né? Bancando a manutenção do treinador, mesmo em resultados adversos, entendendo que é uma equipe que está passando pela sua dificuldade, mas não é por problemas técnicos, né? Não é por problemas táticos. É ocasião, porque joga bem a equipe, pelo menos contra o Cruzeiro, fez um ótimo jogo, não está brigando contra o descenso no Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe do tamanho da equipe do Red Bull Bragantino está onde está, né, na tabela de classificação, mostra que tem um trabalho bem feito ali no comando técnico, com o técnico Fernando Seabra, que é, como eu já disse, velho conhecido da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou ontem muitas dificuldades e ele provou do próprio veneno, né? E ainda assim, mesmo tendo provado do próprio veneno, ele não teve que recorrer a coisas, a contratações, né, características diferentes de jogadores, mesmo porque o Sinisterra, que é o principal nome dessa janela, não estava apto ao jogo, o Arroio não entrou, e aí é o ponto que eu quero falar. O técnico Leonardo Jardim fez uma demonstração ontem do porquê que ele tem o grupo nas mãos. Ele não tem o grupo nas mãos porque ele é bonzinho com os jogadores. Ele não tem o grupo nas mãos porque ele é um grande entendedor. Ele não tem o grupo nas mãos porque ele faz churrasco para a galera. Ele não tem o grupo na mão porque ele tem um nome robusto. Ele tem o grupo na mão porque ele é um baita de um gestor. É lógico que tudo está dentro do mesmo pacote, mas ontem ele mostrou uma gerência de grupo que a gente não vê. E isso foi externado pelo próprio treinador na entrevista coletiva. Se você acompanha as entrevistas e observa, mesmo na derrota ou no momento de dificuldade, você consegue extrair o que o técnico tem como leitura de jogo, o que ele acredita que seja o necessário para aquele momento. Você ouviu falando que, mesmo tendo o Arroio no elenco, ele optou pelo Gabigol para entrar num jogo daquela dificuldade, colocando ele na ponta, fazendo uma leitura. Nossa, a leitura do técnico Leonardo Jardim ontem foi fantástica, porque ele observou que o lateral esquerdo da equipe do Bragantino não apoiava tanto o ataque. Então, com isso, ele não precisaria, né, na mudança da estrutura do time para poder buscar a virada, ele não precisaria de um jogador com as características do Arroio ou do Sinisterra que voltasse para poder ajudar a fazer a cobertura, isso no segundo tempo, né? Óbvio, para fazer a cobertura da defesa,
quando não estivessem o Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro com a bola. E aí, como ele não precisava desse jogador leve para voltar para marcar, ele optou pelo Gabigol. E aí ele disse na coletiva, tá mais tempo com a gente, tem mais gols, é um jogador mais robusto, tem a confiança dele, é peça importante no esquema de jogo. O que ele fez? Pegou o Gabigol, colocou o Gabigol na ponta direita e falou, ó, você vai jogar de ponta. E aí o lateral, que já não subia no segundo tempo, passou a não subir mesmo. Preferiu ficar ali porque, afinal de contas, tem um Gabigol. Ou ele pode achar alguém com um passe, ou ele pode marcar o gol. Seria diferente se a equipe do Bragantino estivesse atacando muito ali aquele lado. E aí o técnico Leonardo Jardim, fazendo a leitura, que é um expert em leitura de jogo, colocar o Arroio, para o Arroio dar trabalho e obrigar o lateral a ficar por ali e sempre levando no 1 contra 1. O Cruzeiro não tinha essa necessidade. Quero chamar a atenção da maturidade. A maturidade do time do Cruzeiro para esse jogo. Coloquei a mão aqui porque alguém me ligou. A maturidade do time do Cruzeiro, a demonstração de maturidade do time do Cruzeiro para esse jogo, ela se dá na não pressa. Gente, todo mundo com pressa. O Cruzeiro perdendo 1-0 dentro de casa. O torcedor tá ali eufórico, esperando o resultado positivo. Aliás, que horário horrível. Esperando o resultado positivo. E o técnico Leonardo Jardim tem o entendimento de que o time não precisa acelerar demais. Em alguns momentos a gente viu, né, o Lucas Romero tentando chutar a qualquer custo, chutando a longa distância e tal, e mostrando um pouquinho de ansiedade para buscar o resultado que era adverso. O Cruzeiro continuou fazendo o seu jogo, não fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo foi, mas foi premiado com o golaço do Lucas, né? Mas no segundo tempo o técnico ajeitou as peças, fez uso do próprio time titular, e quando resolveu mexeu com os jogadores que já estão no elenco, e isso é uma demonstração muito grande de que o time que o Cruzeiro já tinha, quer dizer, é o time que tem, né? Porque fica um desespero danado aí. O time que o Cruzeiro já tinha é suficiente para poder fazer o jogo acontecer, para poder fazer a partida estar favorável ao próprio time. Isso é importante demais. É uma demonstração gigantesca de leitura de jogo, de gestão de grupo, de conhecimento tático, de entendimento técnico. Puxa vida! O técnico Leonardo Jardim é um cara absurdamente absurdo. Ele ganhou o jogo ontem sem usar nenhuma peça dos novos contratados, utilizando da leitura contrária daquilo que o técnico Fernando Seabra havia proposto, e que, aliás, que bela estratégia do Leonardo Jardim, do Fernando Seabra. Foi um jogo tático, de uma guerra tática, e que o Leonardo Jardim saiu vencedor, muito em função da sua alta capacidade e da qualidade técnica dos seus liderados, porque o técnico Fernando Seabra, ele montou um esquema idêntico ao esquema que o Cruzeiro monta quando vai jogar contra os seus adversários fora de casa, aquelas estocadas, a transição rápida. O Cruzeiro sofreu muito. O primeiro tempo praticamente foi anulado pelo esquema adotado pelo Fernando Seabra, porque a sua equipe marcava lá em cima, mas voltava rápido e ficava esperando aqui para poder roubar essa bola e atacar as costas. O setor de meio campo do Cruzeiro não estava fazendo um bom jogo, então estava facilitando a vida do John para poder meter essa bola nas costas, principalmente do Kaique e também do Willian, que sofreram bastante, principalmente o lado esquerdo, né? Porque o Lucas Silva estava jogando daquele lado e ele estava com um pouco de dificuldade. Aí o Wanderson, que não conseguia fazer a marcação da cobertura, o técnico Leonardo Jardim, tendo essa sacada ainda no primeiro tempo, ele pega o Wanderson do lado esquerdo, coloca o Wanderson do lado do direito, puxa o Christian para o lado esquerdo e aí ele dá uma robustez maior na marcação. Aí começa a desencaixar o jogo do técnico Fernando Seabra, que, aliás, foi uma estratégia brilhante que deu muito certo no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro vem para a segunda etapa e, poxa, que jogo do time, tá? Que virada, que força que isso traz para o elenco. Isso coloca na cabeça dos adversários que, meu Deus, o Cruzeiro joga em mais de uma forma e o Cruzeiro tem totais condições de reverter o jogo, até mesmo com as peças que estão dentro de campo, e com uma mudança de posicionamento ele pode voltar ao domínio da partida. E, pô, o Cruzeiro mostrou mais uma vez, né, que ele sabe jogar contra times com a linha baixa, sim. É processo, gente. Tudo é processo.
o tempo passa e ele traz as demonstrações, e ele mostra as fragilidades, ele mostra a força, e com isso, com todo esse ajuntado, você consegue ter um time robusto, coeso, conciso, e que joga agrupado, perto, e que precisa fazer poucas movimentações para chegar no gol adversário, e as peças centrais da equipe. Matheus Pereira extremamente decisivo mais uma vez, talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Resolveu o jogo para o Cruzeiro, né? O Matheus Pereira participa da construção da primeira jogada, do golaço do Lucas. Aliás, parabéns ao Lucas Silva. E ele participa diretamente da construção do segundo gol, gol da virada do Cruzeiro. Cara, fantástico, né? O Matheus deu uma pré-assistência e deu uma assistência. E aí entra, né, aquele movimento que a gente tenta colocar na cabeça do torcedor, que o jogador decisivo, ele nem sempre vai fazer o gol, mas ele vai criar a oportunidade, ele vai clarear, ele vai abrir, ele vai amplificar. Matheus Pereira recebe a bola no meio campo, Matheus Pereira passa a bola no Kaique, recebe novamente essa bola, encontra o Caio Jorge ali na entrada da área, Caio Jorge dá um bico na bola, ela cai no pé do Lucas Silva. Lucas Silva, brilhantemente, não estava bem, estava fazendo um péssimo jogo, brilhantemente ameaça o chute, corta para dentro e bate lá, sem chance, golaço. E no segundo gol, a bola com o Gabigol aqui, né, gesticulando e pedindo o William que vá, só que a porta estava fechada, o William fica, Gabigol entrega para ele de pé esquerdo encontra o Matheus Pereira por trás da defesa adversária, uma defesa fechadinha, e o William com um passe magistral encontra o Matheus Pereira ali atrás, milimetricamente, né? Matheus Pereira domina, livre, entre a pequena área e a linha de fundo, rola para trás, o Kaique faz o gol. Poxa, o Cruzeiro mostra uma força que a gente não sabia que tinha. Virar um jogo daquela dificuldade não é fácil, assim como aconteceu contra o Bahia lá em Salvador. O Cruzeiro tá brigando na ponta. E se o Flamengo vacilar, meu compadre, é pau no gato, sem massagem.